Maravilha, queridos. Eu fiz um retrospecto, sabe? Eu quero te avisar que meio ano já foi. O 2022, né? Que a gente começou, já foi, cara. Meio ano já foi. Mais um respiro e a gente já está nos cumprimentando daqui uns dias com Feliz Ano Novo. A vida está assim, ó. Então eu fiz um retrospecto, nada melhor do que você, porque assim, Deus vai nos entregando a mensagem a conta-gotas, mas Ele está no controle disso. Então eu fiz um retrospecto de tudo aquilo que Deus tem falado conosco, para tentar ter uma visão mais ampla, mais de cima, desse projeto de Deus. Então, a gente começou o ano aí sendo ministrado acerca das raízes. Se a raiz é boa, os frutos também são. Amém? Amém? E depois o Senhor nos levou a mergulhar em Deus para a gente entender o nosso propósito. O Senhor nos ministrou que a nossa autoimagem tem tudo a ver com o nosso, se a gente vai cumprir ou não o nosso propósito. Se você se enxerga gafanhoto, você acaba morrendo como gafanhoto. Agora, se você se enxerga como um conquistador, você é daqueles que conquistam, lembra disso? Isso tudo Deus tratou conosco, Deus alimentou os sonhos em nós, Deus nos ensinou a filtrar os sonhos, amém? Vamos, fala um amém aí, né? Nós descobrimos que a vontade a ser vivida, só há uma vontade a ser vivida, é a vontade de Deus, não é? Não há outra vontade a ser vivida a não ser a de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Depois veio a Thaís aqui e nos desafiou a viver por fé. Amém? Amém? Veio o Tiago aqui e falou o seguinte, viu? Eu não vejo árvore andando pela rua. Elas estão aí plantadas, e ali elas estão plantadas, e ali elas crescem, elas fincam as suas raízes. Lembram disso? Depois nós também sondamos o nosso coração para destruir ídolos, e eu descobri que às vezes a gente cultiva ídolos no nosso coração, entende? Então, queridos, a conclusão é muito fácil, fica fácil fazer a conclusão, fazer um fechamento disso tudo, uma observação disso tudo, fica muito fácil. Deus está nos alinhando, Deus está nos posicionando de tal forma que nós possamos cumprir o que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor está nos posicionando, nos levando para imagina um tabuleiro assim, e nos colocando nessa posição, onde seremos úteis para a obra dEle, individualmente e coletivamente. Imagina o tabuleiro, né? Então não vai estar ninguém em cima um do outro, não vai estar ninguém atrapalhando o outro, vai estar cada um na sua posição estratégica, estabelecida por Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então eu fico feliz, porque essa é a nossa oração, o tempo todo essa é a nossa oração. Agora tem um grande lance que é o seguinte, você pode ter um bom preparo, você pode ter um bom treinamento, você pode entender o seu chamado, mas por algum descuido, você não se posiciona na posição que deveria ser posicionado. E então vai ficar um buraco ali, e você vai estar cotovelando alguém no outro lugar aí, entende? E por um descuido, acaba ficando à margem daquilo que Deus tem para fazer. Por um descuido, não surfa a onda do Espírito, não se diverte, não flui, não vê Deus agindo através de você. Por quê? Porque se descuidou, passou, ficou à margem. E no lugar de ser um participante ativo, que esse é o projeto de Deus, sim ou não, lembra disso? Parceria ativa nesse processo. No lugar de ser um participante ativo, você se torna apenas um ouvinte, alguém que assiste, alguém que está só observando aquilo que Deus está fazendo. E não pode ser assim. Amém? Não pode ser assim. Nós viveremos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não sei em que posição, nesse tabuleiro de Deus, eu vou precisar de alguém lá me ajudando no data show lá. Tem um slide aí dos versículos. Eu não sei que posição Deus te colocou aí nesse tabuleiro, mas eu sei que você tem que assumir essa posição, ocupar esse espaço, sabe? Ocupa o espaço. Fala assim para o meu irmão, dá licença que eu vou ocupar o meu espaço. Fala aí, dá licença que eu vou ocupar o meu espaço. Ocupa o teu espaço, meu irmão, o espaço determinado por Deus.
Muitos de vocês já sabem o que é esse espaço, é o chamado, sim ou não? Estão comigo? Ocupa esse espaço, meu irmão. Ocupa esse espaço. Não fique cochilando, não, porque assim, por um vacilo, e você não percebe, e passa. O texto, vamos lá, o texto que eu quero hoje conversar com os irmãos, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 4, todo mundo conhece. Ajuda os homens aí, Bia. É um texto muito conhecido, mas um texto fantástico, porque ele resume todo o projeto de Deus na nossa vida. Olha isso aqui, ó. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, queridos, é um texto assim muito rico, muito bacana, porque ele já traz logo de cara, eu quero pensar, alguns ensinos de dentro desse texto para a meditação dessa noite. E o primeiro ponto que eu acho muito legal é que ele apresenta a nossa identidade. A nossa identidade nessa revelação aqui do apóstolo Paulo para Timóteo é que nós somos soldados. Fala para o teu irmão, soldado. Soldado. Então, a Bíblia nos apresenta assim várias figuras para melhor ilustrar o nosso chamado, para melhor ilustrar a nossa posição no corpo de Cristo. Então, nós somos filhos, sim ou não? Amém? Nós somos ovelhas, sim ou não? Amém? Nós somos noiva, amém? Não é? Mas nós somos soldados. Nós somos soldados. Então, não importa muito qual a figura que você mais se identifica, em qualquer uma delas, se você se identifica mais com a noiva, com o soldado, com a ovelha ou com o filho, não importa com qual figura você mais se identifica, eu preciso dizer que qualquer uma delas, você precisa se entender armado. Então, se você é uma ovelha, você é uma ovelha com capacete e com granada, pronto para pelejar pelo reino. Se você é uma noiva, pode ser bonita, pode estar penteada, mas não é uma noiva bobinha, não é uma noiva inocente, é uma noiva que tem poder, tem autoridade, assim tem que ser. Amém. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está construindo um exército, e não importa se você é ovelha, se você é filho, num exército nós precisamos estar armados, prontos para pelejar pelo reino. Nós estamos, passa aí, Jean, olha lá, a identidade é soldado. Sabe por quê? Porque nós estamos com um propósito. E qual que é esse propósito? Estabelecer o reino de Deus. Então, queridos, dentro dessa revelação, eu gosto muito da figura do soldado. A verdade é essa, o Senhor nos chamou para ser guerreiros. E eu queria compartilhar com você, por um tempo assim que eu estava fugindo do meu chamado. Está vendo como é que são as coisas? Eu estava fugindo do meu chamado, meio decepcionado, desiludido, como estamos fazendo aí, lendo o livro Isca de Satanás, com um anzolzão grandão assim na minha boca, e eu falei assim para mim mesmo, falei assim, na minha casa Satanás não mexe, eu vou guardar minha espada embaixo do meu travesseiro, vou proteger a minha casa e a minha família, vou ensinar meus filhos a palavra de Deus e pronto, tá bom assim, decepcionado, desapontado, amargurado, azedo, mas na minha casa ninguém toca porque eu conheço os princípios da palavra de Deus, e beleza, e assim foi por um tempo, não vou pregar para ninguém, quer aprender a Bíblia que valer, e aí, um dia Deus me deu um sonho, uma visão, uma revelação, algo assim que me deixou muito impactado, que é a ideia do seguinte, queridos, eu estava colocando o lixo para fora da minha casa. Os homens fazem isso na tua casa? Então, isso aí. Peguei o lixo, fui colocar na lixeira, é um sonho, tá? Estou colocando o lixo na lixeira, estranho que todos os vizinhos estavam me olhando assim com a cara esquisita, olhando assim com uma cara esquisita, eu coloquei o lixo e falei assim, bom dia, virei as costas e fui embora. Por que esse povo está me olhando esquisito? Sabe o que Deus falou? Ele falou assim, viu, você não engana ninguém. Fala para o teu irmão, você não engana ninguém. As suas cicatrizes revelam que você não é um cara normal. A tua carcaça,
a tua cara fala que você nasceu para a guerra. É isso, cara. Eu tentando disfarçar, mas os vizinhos estavam olhando assim, falando, que cara mal encarado é esse? Vamos pensar assim no reino do Espírito, né? O Senhor falou assim para mim, tá deprimidinho? Tá tristezinho? A guerra é a cura. Porque guerreiro nasceu para isso. Então eu gosto muito da figura da guerra, queridos, e a verdade é que Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazer de nós um grande exército. O Senhor soprou vida num cemitério, e os ossos ganharam vida, e esse cemitério virou um grande quartel-general. É isso, você está entendendo? O Senhor olhou para você e você estava só osso, só carcaça, perdido, desgarrado, desnorteado, e o Senhor soprou vida, vida do Espírito, e algo aconteceu em nós. Então, imagina um cemitério, né? O Senhor assoprando sobre um cemitério, e aquilo tudo virando vida, é isso. Eu olho para cada um de vocês e conheço a história, se não estava morto, estava zumbi, meio morto, meio vivo, mas é isso. O Senhor soprou em nós vida e fez de nós um exército, e hoje nos colocou juntos. Então, obviamente, que quando eu falo de exército, eu falo de guerra, eu não estou falando de guerra natural, não estou falando de guerra de estourar bomba, eu estou falando de uma guerra espiritual. O texto de Efésios, todos conhecem, Efésios 5, fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Eu coloquei esse texto aí, não coloquei. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados, é potestades, a nossa luta é no reino do Espírito. Então, nesse cenário de soldado, de guerra, de guerreiro, Deus nos deu armas. E que armas? Armas espirituais. Armas espirituais, poderosas em Deus. O texto de 2 Coríntios 10 diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa é a arma que o Senhor te deu. É isso. Não é um guerreiro desarmado, não é uma noiva sem autoridade, não é uma ovelha sem condição de mudar o ambiente no qual você está inserido. O Senhor nos fez guerreiros para mudar a realidade. Então, no projeto de Deus é isso. O Senhor nos chamou para sermos ativos no projeto dEle. Então, vamos junto nessa pegada de soldado. Eu tive conversando com alguém aqui que serviu o exército. É você, né, Leandro? Que serviu o exército e muito me edificou. Viu? Se nós somos soldados, meu irmão, nós precisamos de postura de soldado. Postura de soldado. A primeira coisa, se o nosso papel é ser soldados, e o nosso propósito é estabelecer reino, nós precisamos ter postura de soldado. E um soldado precisa estar sempre atento, cara. Não dá para ser um soldado assim displicente, como quem passeia no shopping. Bom dia, não dá. Soldado tem que estar sempre atento. Não ignora o inimigo, não anda de salto alto. O texto é esse aqui, O apóstolo Paulo está falando de perdão, e é muito adequado para aquilo que nós estamos vivendo, né? Mas ele termina bem isso aqui, diz assim, se vocês perdoam alguém, eu também o perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Olha por que ele perdoou, a postura de soldado, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Na versão Ferreira Almeida Antiga vai dizer assim, porque não ignoramos os seus ardis, os seus maus intentos. Postura de soldado. Não pode ficar alheio, não pode abaixar a guarda. Temos um adversário, não dá para cochilar. É postura de soldado, é isso que o texto exige de nós. A outra coisa, meu irmão, é que nós precisamos aceitar o treinamento. Fala, irmão, tem que aceitar o treinamento. Os caras choram, não é não, Leandrão? Os caras choram, mas precisa aceitar o treinamento. O texto bíblico que fala disso, é o texto de Hebreus,
Hebreus, o capítulo 5, o versículo 14, é o último versículo que emenda com o primeiro versículo do capítulo 6. Diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos à maturidade. Avança a maturidade com exercício constante. Aceita o treinamento do Senhor. Aceita o treinamento do Senhor. Viu, o treinamento de um soldado é um treinamento duro. Alguém mais já foi soldado aqui? Olha aí. Duro. Vixe, tem bastante. Duro. É um treinamento exigente, minucioso. As habilidades precisam estar desenvolvidas no detalhe. Não é um treinamento grosseiro. Precisa desenvolver habilidades no detalhe. Então, queridos, o preparo de Deus nas nossas vidas, assim como na vida de um soldado, vai te levar ao limite. Vai levar ao limite. E você vai falar, eu não aguento mais, não dá mais para mim. Viu? Sempre dá para tirar algo mais. O Leandrão estava me contando, né? Depois que você corre 22 quilômetros, você aguenta correr mais 10. Na hora que você se entrega, ainda tem algo mais. Isso ele está falando do natural, meu irmão. Imagina do espiritual. Imagina aquele que tem o Espírito Santo, que nos conduz, que nos fortalece, que nos edifica, que nos consola, que nos encoraja, que nos faz ir além. Mas eu preciso te dizer, o Senhor não vai ficar nos mimando. Não, acabou o tempo de playground. Fala para o teu irmão aí, acabou o tempo de playground. Acabou o tempo de playground. O Senhor não vai mais, viu, é guerreiro, cara. A gente tem um tempo de playground, que a gente se diverte, mas chega um tempo que agora o treinamento vai nos levar ao limite. E nós precisamos aceitar e responder favorável a esse treinamento. Muitas vezes você vai ficar meio assim, não aguento mais. Aguenta, porque o Senhor quer te levar para uma glória maior. É o próximo nível. É uma glória maior. E na hora que você começar a ficar confortável lá, Deus vai te esticar mais um pouquinho, para você chegar até no ponto que Ele quer. Nós perseguimos uma estatura bem alta, que é a do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém, amém. Então, é isso, nossa identidade é soldado, né? Nosso propósito é estabelecer o reino, né? E como soldado, meu irmão, sempre atento e aceite o treinamento. Qual que é o cenário? O cenário é essa vida, essa vida aí que está rolando já, é essa vida, que já está rolando, já passou, para mim, 48 anos, ano que vem você vai me entregar o presente de 50 anos, Douglas faz 50, é assim que era o teu cartaz, Douglas? Douglas faz 50, eu vou copiar, vou falar assim, pastor Gil faz 50, viu? Se você não entendeu ainda, essa vida passa rápido. Essa vida passa bem rápido. Qual que é o cenário onde eu vou me posicionar feito soldado do Senhor? Viu? É nessa vida, nessa que está rolando, que você às vezes não está percebendo. Né? O meu já está chegando já. Então, precisamos viver com sabedoria, queridos, cada um dos nossos dias. Não podemos desperdiçar os nossos dias com as coisas tolas, com as coisas bobas, com as coisas bem infantis desse mundo. Não dá, meu irmão. Nós temos um propósito maior. Maior. Então, nós já aprendemos, né? O Senhor já nos ministrou, né? Que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que cumpre a vontade dEle. Nós já aprendemos isso. Então, viver para nós mesmos é uma grande perda de tempo. Viver para nós mesmos é um grande engano. E às vezes a gente se depara com alguns enganados, e vários enganados, do tipo, não, pastor, eu sou muito novo ainda, eu preciso trabalhar na minha profissão, eu acabei de me formar, eu preciso ganhar a vida. Depois que eu ganhar a vida, eu vou me dedicar ao Senhor. Eu estou indo para 50, não ganhei a vida ainda, cara. Sabe o que é? É um grande engano de alguns. Se envolve com essa vida, né? Então deixa eu te dizer, e a vida passa, e quando acorda já não tem mais forças, meu irmão.
Já não sobrou muita coisa. Já não sobrou muita coisa para ofertar ao Senhor. Então precisamos viver para o Senhor hoje, agora, é hoje. É esses dias, é agora. É agora. A vida só faz sentido quando a gente cumpre os propósitos de Deus. Então você vai se deparar, e certamente você conhece, tem uma multidão de pessoas que vivem para elas mesmas. E alguns, nem todos, alguns e alguns poucos, têm tudo. Tem tudo, tem tudo. Só não tem o essencial. A paz, a alegria, aquele senso de missão cumprida. Entende? Por quê? Porque estão envolvidos demais com essa vida. Envolvidos demais. Então, nós precisamos ter em mente, meu irmão, que Deus quer nos usar aonde Ele nos estabeleceu. Amém? Porque assim, há um engano, e esse engano é maligno, porque alguns pensam assim, não, eu não posso me envolver com as coisas dessa vida, então eu preciso virar pastor. Não, todo mundo vai virar pastor. Ninguém não pode se envolver com os negócios dessa vida. Todo mundo vai virar pastor, todo mundo vai virar ministro, todo mundo vai virar missionário. Preciso te dizer, alguns sim vão virar, alguns sim o Senhor chama para esse ministério, para essa pegada. Mas a grande maioria será usada por Deus aonde Ele te colocou. Aonde você está posicionado, é aí que Deus quer te usar. Entende? Então, entenda isso, né? Eu já na aceleração de líderes, a gente falou isso. Não há atividade, a gente tem uma mania, né? Fala assim, não, essa atividade é secular, essa atividade é espiritual. Né? Então, assim, a minha profissão de segunda-feira é secular, o que eu faço aqui é espiritual, viu? Não tem isso, tudo é espiritual. Nós somos uma pessoa só, não somos duas caras. Aquilo que vivo aqui, eu vivo amanhã no meu serviço. Entende? Então Deus quer nos usar, queridos, aonde Ele nos plantou, e eu e você precisamos nos posicionar nisso, tudo é espiritual. Qualquer atividade é útil para anunciar a palavra de Deus, qualquer lugar é útil para anunciar a palavra de Deus. Então, você se recorda do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava na sinagoga, pregando a palavra de Deus. A gente fala, aí é bem espiritual, né? Mas também esse mesmo apóstolo Paulo estava num dia ruim, foi preso, chicoteado, e o que ele estava fazendo? Pregando a palavra de Deus, no meio de um naufrágio, 14 dias com o barco balançando para todo lado, no meio de um naufrágio, mais um dia ruim, né? Não tem nada de espiritual nisso, se Deus estivesse nisso, não estava passando essa situação, pensaria alguns, mas o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. E parou numa ilha pregando a palavra de Deus. Qualquer circunstância, qualquer lugar serve para que eu e você venhamos nos posicionar e anunciar o Senhor Jesus Cristo. Qualquer lugar, cara. Mulher samaritana teve encontro com Jesus e voltou para a cidade dela. O que ela fez? Eu conheci um cara e evangelizou a cidade toda. E muitos creram por causa do testemunho dela, muitos foram até Jesus por causa do testemunho dela. Então não sei onde o Senhor te plantou, não sei onde o Senhor te colocou, mas eu sei que nesse lugar você pode ser um agente de transformação. Uma das passagens que mais me deixa impactado é aquela moça, uma moça de Israel, uma israelita que foi escravizada, estava fazendo um trabalho escravo na casa de Naamã, lembra disso? E essa menina, né, num ambiente nada espiritual, num ambiente, vamos dizer assim, revoltante, né? Ela era escrava, mas lá naquele lugar, ela foi uma agente de bênção, e conduziu Naamã à cura que ele mais precisava, conduziu Naamã ao profeta Eliseu, conduziu Naamã a Deus, o nosso Deus. Escrava, fazendo a diferença. É isso aí onde Deus te colocou, meu irmão. Ocupa o espaço. Sai da passiva. Soldado atento, que se posiciona, que aceita o treinamento e que assume uma posição de ser um agente de transformação. É isso que Deus requer de nós. Viu? Todo esse treinamento que Deus está fazendo aqui não é para deixar a gente sabidão, cara. No nome de Jesus. Amém?
Não quero ninguém que sabidão. Nós queremos gente transformadora, cheia do Espírito Santo de Deus, que anuncia que há esperança, que chega diante das trevas e fala: acabou, não reina mais, agora há luz, haja luz, haja luz, que chega para o cativo e anuncia: acabou o cativeiro, estoura a porta do cativeiro porque chegou libertação, aqui chegou libertação, porque chegou Cristo Jesus. E quem serão esses ministros? Quem serão? O pastor da minha igreja. Meu irmão, um só, cara. Precisamos nós nos posicionar. Então, a verdade é essa, meu irmão. Não podemos nos amoldar ao sistema. Nós precisamos mudar o sistema. Fala para o teu irmão aí, vamos mudar o sistema. Não vamos nos acomodar ao sistema. Nós vamos mudar o sistema, com o poder do Senhor Jesus Cristo, com a unção de Cristo. Outro ponto legal, passa aí, Jean. Outro ponto legal é o seguinte, mais uma pinçada lá no texto, diz assim, aqui eu mudei a versão, peguei a versão revista e corrigida, que é legal, que diz assim, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Então, o soldado não se embaraça, não se enrosca com os negócios dessa vida. Então, a advertência bíblica está dizendo que não é que os negócios é ruim, não é que os bens são ruins, não é que a profissão é ruim, não é isso que o versículo bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo o seguinte, que não podemos nos deixar embaraçar, se enroscar nessas coisas. Estão comigo? Ficou claro? Não é que a profissão é ruim, não é que o meu ambiente de trabalho é ruim, não é que a minha escola, a minha universidade é ruim. Não é. O que eu não posso é me embaraçar nessas coisas. É isso que o texto está dizendo. Os negócios, os bens, a profissão não são erradas. A gente tem já trabalhado bastante isso. É a relação errada com essas coisas, transformam essas coisas em enrosco e em embaraço. Então, é o coração preso aos bens, ao dinheiro, à profissão, aos negócios, aos sonhos, aos projetos, aos relacionamentos, os ídolos que a gente já abordou aqui. É o coração preso a isso que transforma isso em enrosco. Então, o problema é quando o foco da nossa vida está nessas atividades, e essas atividades então deixam de ser recursos para nos sustentar, deixam de ser recursos para nos ajudar, e passam a ser o foco da nossa vida. Pronto, já se tornou um grande enrosco, e nós, um bom soldado, não se deixa embaraçar com essas coisas. Não se deixe embaraçar. Um outro texto de Hebreus, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Viu? Esse texto está falando para a gente se livrar de tudo que nos atrapalha, dos enroscos. E veja que o texto, ele faz distinção do que atrapalha, está daqui de um lado, e o pecado está do outro lado, sim ou não? São duas coisas diferentes, não temos dúvida, nós não temos dúvida que o pecado é paralisante, não temos dúvida que o pecado aniquila o crescimento espiritual, não temos dúvida de que o pecado aniquila a unção, a gente combate firmemente o pecado. No entanto, o que o texto também está abordando é que os enroscos também atrapalham. Entende? Então, queridos, nós temos que combater o pecado com certeza, mas nós precisamos também estar atentos aos enroscos dessa vida, que às vezes se manifesta na nossa vida, uma vida profissional muito intensa, um sonho empresarial muito intenso, e o foco da vida fica nisso. Um projeto, um sonho, um relacionamento, uma amizade, uma parentela, viu? Abraão, Deus falou assim, sai do meio da parentela, isso vai ser enrosco para você, entende? Então, queridos, muitas vezes,
o enrosco não é pecado, entende? Muitas vezes não é pecado, cara, e é fácil justificar, é fácil a gente, é lícito, pastor, para de ser radical, pastor, fala aí, para de ser radical, pastor, para de ser radical, para de ser radical, não, é lícito, mas viu, mas paralisa, mas atrasa, mas divide, mas impede que você assuma a posição que Deus estabeleceu para você. Então, queridos, não podemos ser firmes com o pecado e ignorarmos o enrosco, porque no final, tanto um quanto o outro quer nos roubar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Estão comigo? Não, né? A gente precisa combater o pecado, mas não pode ignorar o enrosco, porque no final das contas, tanto um quanto o outro me tira da posição onde Deus quer que eu esteja. Então, vamos fazer um resumo. Tem um resumo aí? A nossa identidade é de soldado. O nosso propósito é estabelecer um reino, o cenário nos qual o Senhor preparou para nós é esta vida, não tem outra, viu, queridão? É agora, é hoje, é amanhã. E a motivação, esse é o item que vem, é o último item. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Amém? O objetivo é agradar a Deus, aquele que o recrutou. Aqui está a nossa motivação. Cabe aqui um grande ajuste de foco, é agradar aquele que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz, foi o que cantamos aqui, é agradar aquele que se deu por nós. Então, ajusta o foco, porque muita gente se perdeu aqui. A ideia não é, fala aí, não é fazer para ser amado. A ideia não é performance, a ideia não é ativismo, a ideia não é isso. Porque a verdade todos nós sabemos, eu não tenho o que fazer para ser mais amado por Deus. Não tenho não existe algo que eu possa fazer para ser mais amado por Deus. E por outro lado também é verdade. Eu também não tenho nada que eu possa fazer para que Deus me deixe de amar. Sabe por quê? Porque o amor dele é incondicional. Se eu sou fiel, ele me ama. Se eu sou infiel, ele me ama. E ponto final. Então, a ideia é, o que o texto bíblico nos chama é para agradar a Deus, não é barganha. Não é barganha. Deus me ama independente de qualquer coisa. A proposta é agradar a Deus, é a expressão do meu amor para Ele. E quem ama se envolve com o projeto do amado. É isso. Aquele que ama não se deixa enroscar com as coisas desse mundo. Aquele que ama rompe as amarras rapidinho, chacoalha o esqueleto rapidinho e rompe com os enroscos. Por quê? Porque ele quer se envolver, ele quer alegrar o coração do amado. É outra parada, você está entendendo? Viu, aqui não tem um lance de performance, aqui não tem um lance de barganha, eu vou servir para Deus me dar, não é isso, não é isso. A ideia aqui é agradar o coração de Deus, é agradar, é corresponder o coração de Deus. O texto de Hebreus tem um texto aí? Tem. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, vivamos de forma a agradar, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Já que fomos abençoados por um amor imerecido, já que fomos abençoados com uma salvação que não merecemos, vamos viver de modo a agradar a Deus. Vivamos de modo a agradar a Deus. Então, queridos, a razão pelo qual militamos pelo reino, a razão pelo qual nós assumimos um papel de soldado, a razão pela qual assumimos ministério, a razão pela qual servimos ao Senhor, é porque tem em nós um desejo ardente, do quê? De agradar o Senhor, de servir ao Senhor, de sermos agradáveis ao Senhor. Amém? Amém? É isso. A mensagem é só essa, que eu e você
possamos assumir a nossa posição em Deus. Qual que é o tema da pregação, pastor? Assuma o seu espaço. Existe um espaço. Somos um corpo, já foi pregado aqui também. E um corpo bem ajustado tem os seus vários membros. Se um membro falhar, vai ficar manco, vai ficar um vazio, vai ficar deficiente, não é assim? Qual é a tua posição nesse corpo? Qual é a tua posição nesse corpo? Já reconhece o teu chamado nesse corpo? Assume. Essa é a mensagem dessa noite. Tira os embaraços. Não, nós estamos muito ligadão no pecado, a gente não assume, não aceita o pecado, é assim mesmo que tem que ser. Mas nós precisamos estar alertas, soldados alertas, sempre alertas, aos embaraços, aos enroscos dessa vida, porque no fim, eles nos paralisam, nos põem atraso, deveria chegar agora, mas como tinha um embaraço, como tinha um laço, como tinha um enrosco, tropeçou, caiu, levantou, tropeçou, caiu, chegou 2 horas atrasado. Vamos nos pôr em pé.